Que diferença? Eu moro aqui, meu filho está congelando. As imagens que você vê na tela não vêm de um país do terceiro mundo devastado pela guerra ou de uma zona industrial abandonada. Essas cenas são de Moscou e do vasto território sob seu controle. Enquanto a propaganda russa lançou inúmeros vídeos no inverno passado prevendo que a Europa congelaria, hoje os sistemas de infraestrutura de Moscou colapsaram oficialmente. Moscou está completamente congelada e sua infraestrutura está em estado de emergência. E bem, não há ninguém por perto. Em uma vasta geografia que se estende de Rostov à Crimeia, de Murmansk aos subúrbios da capital, não há água, não há eletricidade e o aquecimento desapareceu completamente. Isso não é um simples evento meteorológico ou desastre natural. Esta é a tempestade perfeita da Rússia criada pela combinação de guerra, corrupção e negligência. Enquanto Putin lançou bilhões de dólares em mísseis para congelar a Ucrânia, os canos podres sob sua própria capital não aguentaram a pressão e estouraram. São 2 horas da manhã. Veja, você pode ver as placas de concreto foram rasgadas. A justiça da história e da física foi feita. Nenhuma cidade pode suportar o fardo mais. E agora o general Inverno mudou de lado. A propaganda de Putin de que a Europa vai congelar transformou-se em um apocalipse interno em Moscou, o coração da Rússia. O epicentro da crise é Moscou, vista como a fortaleza inexpugnável da Rússia e as áreas industriais ao seu redor. Em quase todos os distritos de Moscou, os canos de água quente que passam pelas principais artérias subterrâneas explodiram, incapazes de suportar a alta pressão e o choque térmico. As ruas se transformaram em rios de água fervente por centenas de metros e quando essas águas entraram em contato com o ar congelante de menos 28 graus Celsius, formaram instantaneamente uma densa camada de vapor, reduzindo a visibilidade a zero. Os moradores da capital acordaram não em uma metrópole moderna, mas o que parecia ser o cenário de um filme de desastre, indefesos, sem aquecimento e completamente presos. Quando olhamos para o lado técnico do incidente, vemos o problema crônico do planejamento urbano russo, o sistema de aquecimento central, ou Teploset. Ao contrário dos sistemas de aquecimento individuais ou baseados em edifícios comuns do mundo ocidental, cidades inteiras na Rússia estão conectadas a enormes usinas de energia térmica ou usinas de cogeração e aos longos quilômetros de tubulações principais de distribuição que se estendem a partir delas. Este sistema tem uma arquitetura conectada em série, ou seja, se houver uma perda de pressão ou explosão em um único ponto na artéria principal, milhares de edifícios conectados a essa linha são imediatamente desligados do sistema devido a um efeito dominó. Foi exatamente isso que aconteceu no distrito de Chekhov. Um estado de emergência foi declarado na área por uma semana porque os canos corroídos da era soviética falharam. A menos 23 graus Celsius, um total de 110 edifícios, blocos maciços que abrigam dezenas de milhares de pessoas, ficaram expostos ao frio mortal. Então por que agora? As leis da física não se importam com a política. Menos 28 graus é um limite crítico do ponto de vista metalúrgico. Quando as bombas de circulação param devido a cortes de energia, a água nos canos começa a esfriar rapidamente. À medida que a água se aproxima do ponto de congelamento, seu volume se expande, mas os canos de ferro fundido corroídos não conseguem responder a essa expansão flexionando. O resultado é uma explosão massiva que estilhaça o cano de dentro para fora, conhecida como choque hidráulico. Em temperaturas congelantes que chegam a menos 30 graus Celsius, a diferença térmica entre a água a 100 graus dentro do cano e o ambiente externo leva a fadiga do metal ao seu ápice. Os bilhões de rublos gastos para atacar a infraestrutura energética da Ucrânia são, na verdade, roubados do orçamento para revestimentos resistentes à corrosão, perlita betuminosa para esses tubos. O metal enfraquecido pela negligência explode com a menor mudança de pressão. Esta é uma demonstração técnica de como a doutrina militar russa está em um estado de devastação, não apenas nas linhas de frente, mas também no nível de engenharia. A cena que vemos nos subúrbios industriais críticos de Moscou, como Podolsk, Zaraysk e Khimki, não é sabotagem ucraniana, mas o colapso físico de uma infraestrutura que não foi mantida por décadas. Os transformadores, no entanto, são uma história diferente. Quando as pessoas cujo sistema de aquecimento havia colapsado carregaram desesperadamente aquecedores elétricos, os transformadores a óleo da série S da década de 1970 entraram em sobrecarga. Essa carga, excedendo 150% de sua capacidade nominal, derreteu os núcleos dos transformadores e desencadeou explosões em cadeia. A capital parou, esmagada pelo seu próprio peso e negligência. No sul, na cidade de Gukovo,
parte da região de Rostov, a cor e a forma da crise estão mudando, mas o desespero permanece o mesmo. Este é um ponto crítico na rota logística do exército russo para a frente ucraniana. No entanto, as imagens se assemelham a um assentamento medieval em vez de uma cidade moderna do século XXI. Pessoas com baldes e latas nas mãos estão esperando em filas de centenas de metros por uma gota de água distribuída por caminhões-tanque. A cidade está sem água encanada há 4 dias. A razão é a mesma. A rede de água remanescente da era soviética, que atingiu o fim de sua vida útil há 30 anos, foi destruída por movimentos do solo e temperaturas congelantes. Enquanto cidadãos russos protestam nas redes sociais que o século XXI nunca chegou à Rússia, Putin, assistindo a esta cena de seu iate de 700 milhões de dólares, só aumenta a tragédia. Enquanto as pessoas são forçadas a derreter neve para beber, os sonhos do Kremlin de dominação global são esmagados nas ruas lamacentas e sem água de Rostov. Além disso, a rede elétrica integrada da Rússia, conhecida como Sistema de Energia Unificado, CEU, também atingiu um impasse físico. A corrosão do metal em linhas de transmissão de 60 anos e o excesso de gelo nos fios estão causando a ruptura das linhas. Quando uma região colapsa, outras regiões precisam transferir eletricidade para ela. No entanto, devido às linhas colapsadas, cada cidade se torna uma ilha de eletricidade e colapsa em si mesma. Esta situação confirma que a Rússia está passando por um estrangulamento logístico e de infraestrutura, e há evidências claras disso no norte. A situação em Murmansk, que é de importância estratégica, pinta um quadro de completo desastre militar e ironia. Esta é a casa da frota do norte da Rússia e de bombardeiros estratégicos com capacidade nuclear. No entanto, a cidade e as bases militares estão atualmente na mais completa escuridão. O carregamento de gelo, ou ice lodge, quebrou os postos de energia, que não eram substituídos há 60 anos como palitos de fósforo. As declarações desesperadas do governador Andrei Chibis não conseguem esconder a gravidade da situação. Hospitais e instalações militares críticas mudaram para geradores a diesel. Enquanto a Rússia desafia o mundo com mísseis hipersônicos, esqueceu-se de substituir os postes que fornecem eletricidade para sua própria base aérea estratégica. Embora algumas ruas estejam parcialmente iluminadas, a maioria das casas e áreas residenciais está mergulhada na escuridão. A cidade se transformou em um cenário de filme distópico pós-apocalíptico. E isso não é um ataque externo, mas uma decadência interna. Este colapso da infraestrutura não é apenas uma perda de conforto limitada a pessoas sentindo frio ou ficando no escuro. Ele cria um efeito dominó que interrompe o funcionamento do aparato estatal russo e desencadeia reações em cadeia. O desabamento do edifício em Novosibirsk prova que essa decadência não se limita aos canos subterrâneos, mas que todo o estoque de edifícios da Rússia está soando o alarme. O teto de um centro comercial desabou sob o peso da neve, prendendo pessoas sob os escombros. Isso não foi um ato de sabotagem. Foi o resultado de falta de supervisão, licenças de construção obtidas por meio de suborno e padrões de engenharia devastados. A infraestrutura da Rússia não consegue mais suportar nem mesmo as condições naturais de sua própria geografia. Então, o que o Kremlin está fazendo diante dessa enorme crise? A resposta a esta pergunta é óbvia: manipulação e mentiras, como o Kremlin sempre faz. As autoridades estão tentando enganar o público, chamando esse colapso simultâneo de Murmansk a Belgorod, de Briansk a Crimeia, de trabalho de manutenção programada. Estatisticamente, é impossível realizar manutenção programada simultaneamente em todo o país com frio de 30 graus negativos. Esta é uma propaganda desesperada fabricada para evitar pânico e ocultar a incompetência do regime. De acordo com os dados do Falcon Insight, todas as regiões rotuladas como trabalho planejado estão, na verdade, enfrentando uma crise de peças de reposição e falhas no sistema. Aqui surge outra realidade crítica logística e tecnológica. O mito da Rússia de que a China nos salvará também congelou junto com o frio. Devido às sanções ocidentais, disjuntores de alta tensão e software de controle de gigantes como Siemens e ABB não estão entrando no país. A Rússia tentou substituir essas peças sensíveis por equivalentes chineses. No entanto, relatórios do campo mostram que a tolerância de temperatura de operação industrial de chips e componentes de circuito fabricados na China a 30 graus Celsius negativos e abaixo está bem abaixo dos padrões soviéticos russos. O congelamento de 17 mil pessoas na cidade de Serov e a paralisação dos sistemas de aquecimento na República de Sakha devido à falta de orçamento são todas consequências desse estrangulamento tecnológico e logístico. O impacto dessa situação na logística militar é catastrófico.
Trens estão presos sob a neve nas linhas de Krasnodar e Rostov. Redes ferroviárias que transportam munição e combustível para a frente ucraniana foram paralisadas juntamente com o colapso da infraestrutura civil. A fila de 5 mil caminhões se formando na fronteira do Cazaquistão mostra que o tubo de respiração da Rússia está bloqueado. Caminhões transportando peças de reposição não conseguem avançar e comboios transportando alimentos estão congelando. A espinha dorsal logística da Rússia está quebrada pelos golpes do General Inverno. O aumento da inflação dos alimentos e as prateleiras vazias nos supermercados são um reflexo direto desse colapso logístico na economia civil. Olhando para a dimensão econômica, vemos o resultado mais severo do dilema armas ou manteiga. A razão para o apocalipse de infraestrutura que a Rússia está vivenciando hoje não são os ataques à Ucrânia, mas sim as escolhas de Moscou. Em vez de renovar seus próprios sistemas de aquecimento e substituir canos enferrujados, o Estado russo gastou bilhões de dólares para destruir cidades ucranianas. Vamos fazer uma conta simples. O custo de um único míssil Iskander-M lançado na Ucrânia é de aproximadamente 3 a 5 milhões de dólares. Com esse valor, todos os principais canos de uma cidade industrial como Podolsk poderiam ter sido substituídos. Putin apostou o orçamento de aquecimento do seu povo na guerra na mesa do cassino e ele perdeu essa aposta. As imagens de água suja fluindo de canos congelados na cidade fantasma de Tixi e as pessoas desamparadas são o preço dessa escolha. Olhando para o quadro maior, vemos que a nova ordem que a Rússia está tentando estabelecer nos territórios que ocupou é também um completo fracasso. Enquanto as próprias cidades de Moscou estão nesse estado, a situação na Crimeia e na região de Donbas, que afirma ter libertado e declarado território russo, é nada menos que um desastre humanitário. Toques de recolher locais foram impostos na região de Alchevsk, na Crimeia. 17 mil pessoas estão sem eletricidade devido à neve e tempestades. Os territórios ocupados estão vivenciando não a prosperidade prometida pela Rússia, mas a civilização de destruição que ela trouxe. Sem água, sem eletricidade, sem futuro, a Rússia exportou não apenas sua bandeira para as regiões que ocupa, mas também seu próprio caos e decadência. O resultado estratégico mais marcante desta crise é o efeito de karma e bumerangue. Lembre-se, a propaganda russa e a televisão estatal ameaçaram a Europa com "vocês vão congelar" no início da guerra, transmitindo vídeos de zombaria. A estratégia da Rússia era atacar a infraestrutura energética da Ucrânia, condenando os civis ao frio. Mas hoje, Ryazan está congelando, Podolsk está congelando, Moscou está congelando. A história raramente oferece uma justiça tão poética. Aqueles que dispararam mísseis nas usinas de energia da Ucrânia não conseguem nem aquecer seus próprios radiadores em casa. O uso da energia como arma pela Rússia voltou como um bumerangue e atingiu seu próprio povo. Agora estão colhendo o que plantaram, e ao custo mais alto. De uma perspectiva de guerra psicológica, este evento é um ponto de virada para o regime de Putin. O contrato social tácito de Putin com o povo russo baseava-se em uma premissa simples: dê-me obediência política e eu lhe proporcionarei estabilidade e segurança. No entanto, no coração de Moscou, enquanto as pessoas congelavam em suas casas e água fervente inundava as ruas, esse contrato foi rasgado diante dos olhos de milhões. Naquela noite, a promessa de estabilidade de Putin desapareceu. A destruição física da guerra, pela primeira vez de forma tão sistemática e devastadora, entrou diretamente nos quartos da população civil russa. Enquanto as pessoas clamam nas redes sociais que estão dormindo sob 4 cobertores, elas se deparam com a realidade de que o Estado não pode protegê-las. Este é o momento de colapso, não apenas do conforto, mas também da fé na autoridade do Estado. Além disso, o colapso da infraestrutura em regiões estratégicas como Murmansk está criando um ponto cego estratégico na Rússia. Uma superpotência que não pode fornecer energia ininterrupta para suas próprias bases de submarinos nucleares e aeronaves bombardeiras é um verdadeiro tigre de papel. A OTAN e a inteligência ocidental estão observando essa fraqueza interna na Rússia. O quintal da Rússia não é mais seguro porque o inimigo não está fora, mas sim o metal enferrujado dentro da própria infraestrutura. Em conclusão, o que levará a Rússia de joelhos não são apenas os tanques modernos do Ocidente, os F-16 ou a resistência heróica da Ucrânia. O que realmente acabará com a Rússia é essa decadência imparável dentro de si mesma. Cada cano que explode, cada poste de eletricidade derrubado e cada cidade deixada sem água são evidências concretas de que o solo sob o regime de Putin está mudando
que a escuridão ominosa e o frio congelante, antes acreditados ser o destino apenas das cidades ucranianas, agora pairam sobre uma cidade russa como um sudário branco. E a maior promessa do Kremlin ao seu povo, estabilidade e segurança, foi apagada naquele momento. As luzes que se apagaram e os radiadores congelados naquela noite foram um fogo de aviso iluminando o futuro do Kremlin. E este fogo de aviso transmitiu claramente esta mensagem ao povo russo: não há lugar seguro, o Império está congelando e a guerra agora está dentro da sua casa. Então, quais são seus pensamentos sobre isso? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher.